sejam bem-vindos. Neste bloco, nós vamos estudar o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, que dispõe: desobedecer à ordem legal de funcionário público, pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. O bem jurídico é a administração pública, ou seja, tutela-se o regular funcionamento da administração pública e, em especial, a autoridade e o prestígio da função pública. O sujeito ativo aqui é qualquer pessoa, pois trata-se de um crime comum. Mas e o funcionário público, ele pode praticar o delito do artigo 330 do Código Penal? Sim, o funcionário público pode praticar o delito do artigo 330 do Código Penal, desde que o cumprimento da ordem não esteja relacionado com suas atribuições funcionais. Se o cumprimento da ordem estiver relacionado com as funções do agente, a conduta poderá caracterizar a conduta de prevaricação, tipificada no artigo 319 da Lei Penal. O sujeito passivo do crime de desobediência é o Estado e, em segundo lugar, a vítima, aquele funcionário que expediu a ordem. O tipo objetivo aqui é desobedecer à ordem legal de funcionário público. Trata-se de uma forma de resistência passiva. E aqui a oposição se dá de forma pacífica, ou seja, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui, sem violência ou grave ameaça à pessoa. E o que é a ordem? Caso haja um simples pedido ou solicitação, não há o delito. A ordem deve ser, então, legal, emanar de funcionário público competente e dirigir-se àquele que tem o dever jurídico de obedecê-la. Essa ordem ela pode ser escrita ou verbal. Então, pessoal, a ordem ela deve ser legal, emanar de funcionário público competente e dirigir-se àquele que tem o dever jurídico de obedecê-la. E atenção, se for um simples pedido ou uma solicitação, não há o delito aqui em questão. A ordem ilegal, ela pode ser descumprida pelo particular, porque a ordem, ela deve ser legal para caracterizar o delito, o crime de desobediência. E a violência e a grave ameaça, elas são exigidas para esse crime? Não, a violência e a grave ameaça não são exigidas para a caracterização do crime. E quando for ação ou omissão? O delito de desobediência, ele poderá ser praticado tanto por uma ação quanto por uma omissão. O delito de desobediência será praticado por ação quando a ordem impõe um não fazer. E o delito de desobediência será praticado por omissão quando a ordem impõe um fazer. E o tipo subjetivo desse artigo? A conduta da desobediência, ela exige do sujeito ativo o dolo, qual seja aquela vontade de desobedecer à ordem legal do funcionário público. E aqui o agente deve ter ciência tanto da legalidade da ordem, quanto da competência do funcionário que a expediu. Então, o agente deve ter conhecimento que aquela ordem é legal e que aquele funcionário que expediu aquela ordem legal, ele é competente para tal. O legislador não trouxe nenhuma previsão de dolo específico, ou seja, não há elemento subjetivo especial. Tampouco o legislador trouxe a modalidade culposa deste delito. A consumação e a tentativa. O crime de desobediência, ele pode ser por ação que determina um fazer ou por uma omissão, um não fazer. Aqui, a consumação vai se dar no momento em que o agente se omitir ou no momento em que ele agir. Ou seja, no momento em que o agente se omitir, quando ele tinha o dever de fazer algo, de cometer uma ação, ou no momento que ele agir, quando ele tinha uma obrigação de não fazer.
de se omitir em relação a algo. A tentativa deste delito, ela será possível somente na modalidade comissiva, que é em relação à ordem de não fazer. E a tentativa será inadmissível na modalidade omissiva, na ordem de fazer. A ação penal é pública incondicionada. Mas atenção, como a pena máxima não ultrapassa 2 anos, estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, nos moldes do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, devendo ser propostos ao agente os benefícios da transação penal e também da suspensão condicional do processo, desde que preenchidos os requisitos legais. Com isso, nós estudamos o artigo 330, que trata da desobediência, e passamos agora, então, ao estudo do crime de desacato, previsto no artigo 331. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. O bem jurídico que procura tutelar é a administração pública, mas em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pois trata-se de um crime comum. Mas o funcionário público, ele pode praticar esse delito? Ele pode praticar o delito se o funcionário não estiver agindo no exercício das suas funções. Vale lembrar que, uma vez despedido da qualidade de funcionário público, o agente público equipara-se ao particular para fins legais. Atenção a essa questão, então. Se houver demissão do funcionário público, ele passará, então, a se valer da equiparação ao particular para os fins legais. O sujeito passivo é o Estado e, como vítima secundária, temos o funcionário que foi desacatado. O tipo objetivo aqui é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Mas o que significa desacatar? Significa ofender, humilhar, desprestigiar o funcionário público. E aqui é um crime de forma livre. E estamos diante de um crime de forma livre, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer meio de execução. Mas atenção, deve ser feito no exercício da função ou em razão dela. Cuidado com isso. E o que significa essa ofensa direta? Necessária a presença do sujeito passivo, ou seja, o fato deve ser praticado na presença da vítima. Caso o funcionário público não se encontre no mesmo local que o ofensor, então estaremos diante de um outro crime, que poderá ser a calúnia, a difamação ou a injúria majorada. Porque, para o crime de desacato do artigo 331, necessária se faz a ofensa direta, ou seja, que o fato seja praticado na presença da vítima. O tipo subjetivo que o legislador previu é o dolo, ou seja, a vontade de desacatar o funcionário público. Aqui, o agente deve ter ciência de que a ofensa está relacionada às funções públicas exercidas pela vítima. Então, temos o dolo, que é a vontade do sujeito ativo de desacatar o funcionário público, mas o agente tem que ter o conhecimento que aquela ofensa está relacionada às funções públicas exercidas pela vítima. E a ofensa deve ser direta, ou seja, na presença da vítima. E o legislador previu o dolo específico para essa conduta penal, qual seja o dolo específico de menosprezar a função pública exercida pelo funcionário ofendido. Então, atenção, aqui no crime de desacato, necessário o dolo específico de menosprezar a função pública exercida pelo funcionário ofendido. A consumação desse delito se dá no momento em que o sujeito ativo pratica o ato ofensivo. Não há necessidade, prestem atenção,
Não há necessidade de que o funcionário público se sinta ofendido com a conduta do autor, mas basta a prática do ato ofensivo. Então, quando o sujeito ativo pratica o ato ofensivo, o crime já está consumado, independentemente de que o funcionário público se sinta ofendido com essa conduta do autor. A tentativa, ela é inadmissível na hipótese do desacato verbal, pois trata-se de um delito unissubsistente. Mas atenção, se for possível no crime de desacato o fracionamento do iter criminis, ou seja, o iter criminis pode ser fracionado e começar e não finalizar por situação alheia à vontade do agente, aí há possibilidade de tentativa deste delito. A ação penal é pública incondicionada e, atenção, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, pois a nossa penalidade aqui é de 6 meses a 2 anos, o que significa que, nos moldes do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, deve o agente ser beneficiado com a transação penal e a suspensão condicional do processo, desde que preenchido os requisitos legais para tal. Mais uma vez, então, eu agradeço a atenção de vocês na análise desses artigos, peço atenção e estudo diante de todas essas informações que nós vimos neste bloco, nos demais blocos. Espero vocês para continuarmos o estudo e gabaritarmos direito penal na prova de escrevente TJ São Paulo. Até logo!